Mensagem número 14, benignidade, baseada numa epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, onde o apóstolo diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Emmanuel comenta: meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhes guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço, em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Então vejam, pessoal, que o nosso tema de hoje, benignidade, ele diz respeito exatamente a uma qualidade que se caracteriza por bondade, generosidade, benevolência. Né? Benignidade é tudo isso. Né? Por isso que Emmanuel nos convida a meditar na própria tolerância divina para conosco. Ou seja, a justiça divina tolera todos os nossos erros, nos oferecendo sempre novas oportunidades de aprendizado, e Emmanuel nos convida, então, a tomarmos como modelo essa tolerância divina para também tratarmos os nossos semelhantes da mesma forma como Deus nos trata, da mesma forma como a vida nos trata, sem guardarmos ressentimentos, sem guardarmos mágoas. Né? Como diz aqui o próprio apóstolo Paulo, que devemos ser uns para com os outros, benignos e compassivos. E ele associa, vejam vocês que Paulo associa na sua passagem essa característica da benignidade e da compaixão com o perdão. E vocês devem se lembrar que recentemente sorteamos aqui por 2 vezes a mensagem Perdão, Remédio Santo, né? Onde nós vimos que o perdão é exatamente o remédio que nos cura de toda e qualquer mágoa, de todo e qualquer ressentimento, de todo e qualquer ódio que possamos ter a tendência de abrigar em nossos corações. Né? Ou seja, a característica da benignidade que Paulo nos convida a ter uns para com os outros é justamente essa de desenvolvermos a habilidade de não nos prendermos, né? De não nos atarmos às negatividades que, porventura, nossos companheiros de jornada, ou nossas companheiras de jornada nos dirijam, entendendo que, tanto quanto nós, eles também são seres em evolução, que vão se equivocar, que vão errar e que merecem, portanto, ser objeto da nossa bondade, né, da nossa tolerância, para que possam, como nós, seguir a caminhada espiritual, mesmo que tropeçando aqui ou ali. Mas, da nossa parte, o importante é que nós estendamos a eles, ou a todos aqueles que tropecem, a mão, né, que estendamos a mão, para que eles possam se levantar
como também muitos seres estenderam e continuarão estendendo as mãos para nós todas as vezes que nós tropeçamos, para que nós possamos também nos levantar e continuar caminhando, né? Então, Emmanuel, nesse convite que ele nos faz aqui para tomarmos como modelo a tolerância divina, ele logo começa nos dizendo que reflitamos sobre a desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades. É interessante, porque dentro da doutrina espírita, nós temos bem caracterizada essa tolerância divina no mecanismo da reencarnação, né? A doutrina, não dentro da doutrina espírita, mas na vida, né? Porque o que a doutrina espírita apenas fez foi investigar, né, o mecanismo da reencarnação e perceber que nós, de fato, somos espíritos que não estamos aqui vestindo um corpo carnal pela primeira vez, né? Já viemos ao planeta infinitas vezes, né, inúmeras vezes, e ainda viremos tantas outras vezes até que atinjamos a perfeição espiritual ou a iluminação final, né? Mas esse próprio mecanismo da reencarnação, ele demonstra a tolerância divina. Por quê? Porque a reencarnação é a renovação da oportunidade de crescimento. Então, ainda que nós cometamos os mais graves equívocos, os mais graves erros, Deus renova nossas oportunidades de crescimento através, sobretudo, desse mecanismo, né, do renascimento, né, nos oferecendo novas oportunidades, novos corpos, novas configurações, né, de vida, para que possamos, então, superar nossas imperfeições e caminhar com mais segurança em direção à felicidade genuína, né? E aí, Emmanuel ele vai falar sobre esse exemplo da tolerância divina, sobretudo descrevendo a forma como nós tratamos Jesus, né, que foi o ser enviado ao planeta para nos trazer essa mensagem suprema de bondade amorosa, compaixão e equanimidade, né? Porque, veja, Emmanuel fala que nós, por exemplo, ao recebermos Jesus, que desceu da espiritualidade solar, quer dizer, Jesus abandonou aquelas moradas de luz nas quais ele habitava como espírito perfeito que era, para vir ao planeta nos legar um exemplo, né, de um caminho que pudesse nos levar a uma extinção mais rápida do sofrimento. E aí Emmanuel nos diz que como nós o tratamos? Negando-lhe guarida, ou seja, negando-lhe abrigo, né? Vamos lembrar que Jesus, logo quando nasceu, já estava sendo perseguido pelos poderosos da época. Tanto é que sua mãe e seu pai, né, José e Maria, fugiram para o Egito e depois, quando ele foi nascer, tiveram que... Maria teve que ter o seu parto dentro de uma estrebaria. E o primeiro berço de Jesus foi uma manjedoura, o lugar onde os cavalos e o gado comem. Por quê? Porque nós, seres humanos, a humanidade, negamos, né, ao governador do planeta, né, a um espírito de luz que veio para iluminar os nossos caminhos, acolhimento e refúgio. Nós não demos acolhimento e refúgio a Jesus. Mas, mesmo assim, diz Emmanuel, Deus manteve esse ser luminoso entre nós enquanto foi necessário, não nos privando da sua augusta presença. Então, vejam, o primeiro exemplo é muito significativo aqui de Emmanuel, né, sobre a tolerância divina para com os nossos erros, sobretudo em relação a Jesus, que era um ser puro, né? É claro que quando eu falo aqui de nossos erros, estou falando da humanidade como um todo, né? Depois ele ainda fala sobre o fato de que, apesar de Jesus ter nos exemplificado o amor incondicional, né, curando-nos dos males, tanto da alma como do corpo, né, nós o recompensamos ou o pagamos com desdém, né, com menosprezo, com escárnio, né? Sabemos que Jesus, sobretudo quando foi perseguido pelos fariseus e saduceus e poderosos da sua época, sabemos que ele, ao ser crucificado, ele foi realmente vítima de muitos ataques, né? De muitas tentativas de humilhação, né? Ele foi chicoteado, né? Ele foi maltratado física
psicológica e espiritualmente. Mas mesmo assim, nos diz Emmanuel, Deus não nos negou a herança do seu evangelho renovador. Estão percebendo que para cada exemplo de erros nossos, sobretudo em relação ao enviado divino, que é Jesus, ao planeta, ao lado desses exemplos dos nossos erros, Emmanuel cita a tolerância divina que não nos recusa a augusta presença desse ser luminoso entre nós, que não nos nega a presença do seu evangelho renovador e que não nos nega, mesmo depois de nós como humanidade, termos transformado a mensagem evangélica em um instrumento de perseguição na Idade Média, né? Porque todos nós sabemos pela história que o cristianismo foi usado como pretexto para perseguir supostos hereges, queimando vivas as pessoas. Mas mesmo assim, como diz Emmanuel aqui, Deus continuou renovando nossas oportunidades de caminharmos no tempo e no espaço em busca da evolução. Percebe? Ou seja, a divindade, mesmo sendo todo-poderosa, ela não nos extermina por causa de nossos erros. Então, por que nós não vamos perdoar os erros de nossos companheiros de jornada, que são tão imperfeitos quanto nós? Se Deus, que é a perfeição absoluta, não faz isso, por que nós, seres imperfeitos, vamos fazer? É isso que Emmanuel está dizendo aqui, nessa mensagem da benignidade. Ele está nos convocando a sermos benignos, a sermos tolerantes, a sermos magnânimos, a sermos generosos, tanto quanto Deus é conosco e tanto quanto Jesus também tem sido conosco ao longo de séculos e milênios, tolerando nossos erros e oferecendo sempre novas oportunidades de evolução para todos nós. Por isso que Emmanuel, quando ele vai concluir a mensagem, ele diz: guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Nós sabemos que fel é uma substância amarga, né? E que, no sentido figurado, significa exatamente o rancor, né? O mau humor, aquele amargor da alma, né? Aquele ressentimento, aquele ódio que muitas vezes seres imperfeitos como nós insistem em guardar em seus corações. Mas Emmanuel nos chama a atenção: para que guardar amargura no coração? Para que guardar amargor no coração? Para que guardar rancor no coração? Tudo isso são pesos inúteis que não nos permitem caminhar e avançar nessa jornada de evolução espiritual. Por isso é que essa mensagem está nos sendo dada hoje, para que nós aprendamos a cultivar o caminho espiritual dentro daquele espírito que Jesus nos propôs, quando disse: é leve o meu jugo e suave o meu fardo. Ou seja, para que o fardo e o jugo de Jesus sejam leves e suaves, é preciso que a gente desenvolva essa qualidade do perdão, do esquecimento das ofensas, né? Da capacidade de dissolver mágoas, rancores e ressentimentos, para que possamos ter uma mente clara, um coração sereno, que nos permitam caminhar de forma segura e, de preferência, acelerada, em direção à iluminação, em direção à perfeição espiritual, que são os únicos meios de nós garantirmos a eliminação completa do sofrimento e das aflições a que vimos estando sujeitos ao longo de milênios e de séculos de erros e confusão espiritual.